Bom, Matheus, então antes de mais nada, né, fala aqui pra gente seu nome completo, a sua formação, sua cidade, idade e o trainee que você foi aprovado. Tá, meu nome é Matheus Marques da Silva, tenho 24 anos, moro na cidadezinha de Quatá, no interior de São Paulo, e eu fui aprovado no trainee do Itaú para o time de varejo. Bacana. E como que você descobriu aí esse universo trainee? O programa do Itaú já era sempre foi um programa que você quis? Como que foi? Na verdade, não, assim, o trainee era uma coisa assim que eu conhecia, mas bem por cima, assim. Eu venho de uma universidade, a Unesp de Assis, que forma bastante pessoas que vão para esse caminho, mas eu nunca achei assim que era muito uma possibilidade, sabe? E o Itaú, inclusive, veio meio de surpresa, porque eu descobri a Seja, né, e comecei a fazer a cursoria, mas tinha aquela aula sobre as culturas organizacionais, e eu tava, não, para que eu quero isso, gente? Eu vou tentar qualquer trainee aqui, e fui tentando para todos os lados, e gastando muita energia em empresas que não tinham nada a ver comigo. E o Itaú foi uma dessas empresas que eu só fui me inscrevendo assim, e aí eu passei para a segunda fase, que era uma dinâmica em grupo, e quando eu fui estudar o Itaú, eu me apaixonei, e aí eu descobri que realmente fazia sentido, né? Mas a minha história com o trainee, assim, foi bem arriscada, porque eu não estava conseguindo, eu sempre queria ir para essa área mais corporativa, para a área de empresas, mas eu não estava achando muitas portas de entrada que dessem certo, como eu me formei em biologia, às vezes pelo tipo, pela formação que as empresas queriam, ou pela experiência, que eu também não tinha muita, só fiz um estágio de 5 meses. Então, eu vi no trainee uma chance de, inicialmente, só de entrar no mercado de trabalho, né? E aí depois, estudando mais, eu vi, comecei a entender mais da responsabilidade, sobre questões de propósito, e nisso aí, quando eu descobri o Itaú, assim, quando eu parei para estudar na segunda fase do processo, eu me apaixonei, aí eu vi que era isso mesmo, coloquei toda a minha energia e deu muito certo. Entendi, que bacana. E quando você falou em relação, né, aos entraves que você tinha, né, com a sua formação, qual era, assim, o sentimento que você tinha, né, de tipo, putz, eu sou formada em biologia, será que dá trainee mesmo? Qual que era a sensação que você tinha? Então, inicialmente era muito frustrante, assim, mas eu comecei esse ano, eu falei assim, não, vou mudar, eu vou tentar de todo jeito. E como no início foi muito frustrante, mas depois eu comecei a mudar o meu mindset, eu comecei a entender que realmente eu tinha o potencial por aquilo e que não dava certo mesmo às vezes não era para ser, mas eu nunca baixei a bola assim, sempre continuei porque eu sabia que uma hora ia dar certo e realmente deu. Entendi. E em relação à experiência, a experiência que você tinha do estágio, foi uma experiência já em empresa ou foi uma experiência mais acadêmica? Bom, eu tinha experiência acadêmica no sentido de empresa júnior, fiz parte da Enactus e tudo mais. Mais de estágio mesmo, eu fiz numa empresa pequena, de uns 5 integrantes, e era uma empresa voltada para a gestão ambiental. Então, era um trabalho mais com geoprocessamento, fazendo mapas, AutoCAD e tudo mais, que era um universo totalmente diferente, né? Eu queria ir para empresas maiores, talvez multinacionais, etc. Então, a experiência também não encaixava, era pouca, e também, como era empresa pequena, não tinha nome e tudo mais. Então, foram essas maiores experiências que eu tive. Dentro da faculdade, com empresa júnior, Enactus, e depois essa de 5 meses, mas nada era muito tão concreto, assim, né? Aquela coisa tipo, experiência internacional, não sei, não tinha nada disso. Entendi. E você chegou a você chegou a ter alguma experiência internacional ou a trabalhar o seu inglês? Como que estava essa questão também para você? Nenhuma, não tive nenhuma experiência internacional. Eu tenho inglês fluente, mas para a vaga que eu tentei do Itaú não foi necessário, né? Eles abrem duas linhas, que é de varejo e de atacado. O atacado eles pedem, mas o varejo não foi necessário. Ah, legal. E como que era assim a sua vida antes de você começar a se preparar? Você já se preparava sozinho para os trainees? Ou você já começou buscando para uma preparação? Como que foi? Então,
estava vendo que não estava dando certo, não estava conseguindo, eu comecei a abrir um pouco mais o meu olhar para o trainee e fui tentando sozinho. Mas nisso de tentando sozinho, eu fui pesquisando na internet, aí que eu descobri a jornada da aprovação da Seja. E aí eu dei o tiro no escuro, falei, meu Deus, será que vou investir esse dinheiro, será que vai dar certo? E investi, e foi assim, muito bom, assim, foi uma das melhores escolhas que eu fiz, mas antes disso eu ia bem sozinho, assim, procurava no YouTube trainee, dicas, e ia tentando assim mesmo. Entendi. E o que que você sente assim que, né, mudou quando você começou a se preparar com a Seja, com a cursoria? Como que você se sentiu? Acho que assim, principalmente nas primeiras aulas que eu lembro da cursoria, foi sobre quebrar esse mito de que treino não é para mim. Acho que isso foi muito importante. Acho que a parte de valorizar a sua história também, porque eu acho que eu tinha muita bagagem pessoal e que para mim era uma coisa assim normal, era minha vida, nada muito interessante. Mas a partir da Seja, a partir das aulas de pitch, assim, eu comecei a entender que isso tinha um valor, que isso tinha um peso e que era assim talvez um ponto forte para eu me inscrever nesses processos. E o que mais que eu posso dizer? E a questão do propósito também, acho que o Ikigai e outras ferramentas que eu aprendi foram muito importantes para eu entender o que me conectava tanto com o Itaú. Assim, eu fui entender só depois, mas eu ter essa base do meu propósito, daquilo que eu queria para minha carreira, foi importante para eu poder mostrar para os recrutadores. Entendi. Eu vou ir um pouquinho mais para trás, tá? Antes de você conhecer a jornada da aprovação, que você estava ali prestando os processos, teve algum momento ou situação que tenha te marcado para você pegar e falar assim, putz, eu acho que eu preciso me preparar mais, eu acho que eu preciso de uma ajuda. Teve alguma situação? Nossa, várias, porque assim, eu nunca dei muita sorte com os processos, eu sempre ficava empacado nas primeiras fases, assim. Geralmente, como eu tentava muita coisa, não batia o fit, ou às vezes, quando era uma outra vaga que não era de trainee, eu tentava algo, tentava dar um passo maior que a minha perna, escrevia para um analista sênior ou um especialista, eu não tinha muito essa ideia, assim, sabe? Então, foram mais essas experiências de bater tanto na trave, e todo dia eu recebia e-mails de negativas e tudo mais, e aí que eu recalculei, assim, a rota. Entendi. E quando você recalculou a rota, né? Teve também alguma outra situação que te marcou? Por exemplo, eu comecei a avançar nos processos, ou teve uma aula X da cursoria que me marcou muito, que me abriu assim os olhos. Teve alguma situação? Das aulas da cursoria, acho que as de propósito foram incríveis, mas também tive questões de processos que como eu disse, antes eu nunca avançava muito. Aí eu entrei para a cursoria, comecei a entender melhor alguns aspectos, e eu comecei a avançar, mas aí não dava certo. E eu ficava, putz. Mas assim, por um lado eu ficava triste, mas por outro lado eu ficava feliz porque eu cheguei num lugar que eu nunca tinha chego antes. Tanto que o único processo que eu fui para a final foi o do Itaú. Todos os outros que eu prestei, eu cheguei para o painel ou para dinâmica. Então, assim, eu tive que aprender a lidar com essas frustrações. Assim, acho que a cursoria também foi muito importante para isso, para eu aprender a lidar com frustrações, que era algo totalmente normal. E acho que ter essa rede de várias pessoas juntas, alguém mandava uma mensagem, levei um bota, e todo mundo, eu também levei. Então, acho que isso foram coisas que me marcaram muito, assim. Entendi, é. Uma das coisas que o pessoal sempre comenta é essa questão dessa rede de apoio, né, que a gente tem nos grupos, de ter as pessoas que estão passando pela mesma situação que a gente, que está no mesmo barco, que isso acaba dando mais força para continuar, né? E você falou que o único processo que você chegou até a final mesmo foi o do Itaú, né? Mas qual que foi, assim, o momento que você começou a perceber, assim, putz, eu acho que eu vou ser aprovado, eu acho que eu tô começando a chegar cada vez mais perto. Eu acho que foi assim com a reação dos recrutadores, assim, eu tive muita sorte porque recrutadores muito simpáticos, muito legais, e aí ao longo do processo eu ia contando a minha história, eles iam me fazendo perguntas, e como eu já tinha
eu tinha treinado bastante meu autoconhecimento, então várias perguntas que eles faziam, eu já respondia na lata, assim, eu já sabia como me portar nas entrevistas, então às vezes eu via, tipo, um aceno de cabeça, assim, uma coisa, então eu comecei a falar, poxa, esse é o caminho certo, eu só preciso conectar mesmo, sabe, com, com a empresa certa, e com o Itaú foi assim, sempre deu aquele friozinho na barriga de nossa, meu Deus, será que vai, né, porque são 85 mil inscritos, mas, assim, todas as fases que eu passava, eu saía tranquilo, assim, falava, nossa, acho que eu fui bem. Entendi. E dentro do processo do Itaú, o que que você acha que foi assim um diferencial para você? Você acha que foi sua desenvoltura na resolução dos cases, foi mostrar quem era você de verdade, a sua história? O que que foi para você? Acho que mostrar a minha história também, eu sempre deixei muito claro o que eu quero com o trainee. Assim, o salário é muito bom, o título é muito bom, mas eu também queria o trainee para poder trazer a minha carga. Como eu disse, eu venho de uma cidadezinha pequena no interior de São Paulo, então assim, eu queria chegar mais longe, eu queria estar lá e trazer a minha voz, minhas vivências. Isso foi uma coisa que eu sempre deixei muito claro. E outra coisa também é que o Itaú é uma empresa muito voltada para o cliente. E durante as dinâmicas eu percebia que os meus grupos, eles, apesar de era um case genérico, mas eu via aquilo lá que era uma pessoa, era um vizinho, era um conhecido meu, então eu tratava com muita seriedade nos cases, nas dinâmicas e tudo mais. Então acho que isso foi um ponto forte meu, de ter essa visão, de quando as pessoas começavam a divagar demais, eu falar, gente, a gente está com um problema aqui, essa pessoa está passando por isso, vamos focar aqui. E também acho que a Tamires Abreu ajudou muito, então ela causou várias provocações, assim, que eu ficava, nossa, acho que é bom eu pesquisar isso, vou dar uma olhada. Então, ter esse olhar amplo de pesquisar bastante, mas ao mesmo tempo ter o foco de saber o que, que tem que ser feito, acho que foram coisas que me ajudaram bastante. E também reconhecer a minha história, trabalhar o meu autoconhecimento, foram essas questões principais, assim, que eu vejo. Entendi, bacana. É, e o que que passou assim a ser diferente para você, né, no seu dia a dia, na sua forma de se sentir? O que que mudou para você? Bom, acho que primeiramente organização, né? Me tornei uma pessoa muito mais organizada e hoje eu tenho um senso maior de responsabilidade. Porque aquela coisa, né? Quando você recebe a notícia, você fala, fui aprovado numa empresa tão grande, agora eu tenho uma mega responsabilidade, eu preciso fazer valer a pena. Então eu vejo que hoje sou uma pessoa muito mais responsável, muito mais consciente do título que eu venho carregando. Eu vejo que no meu LinkedIn recebo várias visitas, várias pessoas querendo conectar comigo. Então eu vejo que eu tô sendo observado, que eu tenho esse título, então que eu preciso ser uma pessoa mais responsável e manter a humildade, manter o meu foco, a visão no cliente e nunca desistir, né? Continuar sempre seguindo em frente. Boa. E agora que você conseguiu, né, conquistar a aprovação no trainee, eu imagino que você tenha próximos objetivos aí na sua vida, né? E quando eu falo de próximos objetivos, não precisa ser necessariamente profissionais. Então, o que que o Matheus, né, está esperando agora para o futuro? O que que você está almejando conquistar? O que que você está almejando levar para as pessoas, para sua família? Bom, primeiramente, em março eu estou me mudando para São Paulo para trabalhar na sede do Itaú, lá no Jabaquara. Então, essa mudança está me deixando bastante ansioso, mas eu também quero aproveitar muito, como eu disse, eu sempre acreditei que eu tinha um propósito, e um dos propósitos é trazer outras pessoas comigo. Eu sou negro, LGBT, enfim, então eu quero pegar essa posição de poder ter essa voz, de trazer novas pessoas, de tentar inspirar. Eu tô na minha primeira semana aqui no Itaú, mas já estou nos grupos de afinidade, já estou fazendo networking com novas pessoas, então é muito disso que eu quero, sabe? Eu disse isso no meu pitch, então eu falei, eu quero me tornar uma referência. Então acho que agora cabe a mim aproveitar essas rotações, toda essa trilha, para me tornar um profissional melhor e ser essa referência que eu tanto quero ser. É demais. E você falou também da questão do investimento, né, na cursoria, que você pensou, que você hesitou, né? Mas quais foram os pensamentos que vieram na sua mente? Quando você falou assim, putz, será que eu invisto esse dinheiro? Você teve alguma dificuldade para também pagar? Como que foi para você?
Sim, a primeira coisa, assim, que eu tava desempregado, então eu não tinha esse dinheiro, eu tive que chorar pra minha mãe. E como que eu falo, mãe, então, tem uma coisa aqui que eu quero, né, que é uma grana e eu preciso disso, mas pensando no meu futuro. Então, assim, eu tive esses questionamentos de, nossa, é uma grana que eu vou ter que investir, vou ter que falar com a minha mãe, vou ter que pedir para ela me ajudar e talvez não dê certo. Como eu disse, eu já estava num caminho que as coisas não estavam dando certo na minha carreira e eu tinha essa indecisão de trainee, será que vou me aceitar? Será que vai dar certo? Então tinha todas essas coisas que permeavam na minha cabeça, mas assim, eu só fui, assim, sabe? Eu dei esse salto da fé. Eu falei, não, se eu não passar também, eu vou ter mais um ano de conteúdo, eu vou tentando de novo, conhecimento não se perde, sabe? Então foi muito disso que me motivou, mas eu fiquei com muito medo, sim, de investir e não ter retorno. Mas mesmo assim, acho que a cursoria acabou em setembro ou outubro, eu fui passar só em dezembro, assim, e mesmo ao fim da cursoria, eu já senti que eu evolui muito como pessoa, que eu já tinha um outro olhar, então acho que valeu muito investimento, mesmo até eu não tendo passado até o fim da cursoria. Entendi. Legal, legal saber sua história também. E queria saber se você tivesse que deixar algum conselho para quem está prestando agora os processos ou que está pensando em fazer a cursoria, qual que seria um conselho que você deixaria para essas pessoas? Bom, primeiramente, que conhecimento não se perde, então acho que é muito importante a gente buscar novas formas, buscar novos olhares, ter essa rede de apoio. Segundo, tenha em mente assim qual que é o seu propósito. É difícil você mergulhar dentro de você e ter todo esse autoconhecimento, entender o que você quer para o seu futuro, mesmo que seja só vago, mas acho que você entender qual que é o seu papel e o que você quer fazer sendo um trainee é uma das coisas mais importantes, acho que é meio caminho andado. Se você conseguir entender isso e passar isso para os recrutadores, tenho certeza que é sucesso. Às vezes, mesmo que o trainee não dê certo, outras vagas podem dar certo se você tem essa sinceridade com você mesmo. Obrigada pela mensagem, gostei da mensagem que Imagina. você deixou. Eu queria te parabenizar pela sua aprovação, a gente ficou muito Obrigado. feliz, de saber que você conseguiu entrar, que todo o seu esforço valeu a pena, que o investimento valeu a pena, que a gente tenha feito parte disso de alguma forma. Eu sou muito grata, né, por estar conversando aqui com você e por estar conhecendo a sua história. Então, parabéns pela sua aprovação. Obrigado. E sempre que você precisar, você pode contar com a gente. E muito obrigado, gente. Eu agradeço vocês, foi muito incrível. Eu tinha aquele medinho, mas eu criei. Até hoje tenho pessoas que eu sempre converso da Seja, então assim, agradeço muito. Foi uma oportunidade muito boa assim para minha carreira e claramente foi um divisor de águas assim. Então eu que agradeço muito vocês. Ai, que bom. E você tem alguma foto, alguma frase, enfim, que represente a sua aprovação, que você pode depois compartilhar com a gente? Tenho uma frase, uma frase bem famosa, inclusive, do Steve Jobs, que ele fala num discurso de Stanford, que é mais ou menos eu não lembro exatamente, mas ele fala que as experiências que a gente tem na vida, elas são como pontos. E às vezes, quando a gente está no presente, esses pontos podem não fazer o menor sentido. E aí, quando você está no futuro e você olha para trás, você vê que os pontos se conectam. Então, acho que isso é muito bom, assim, para a gente tomar alguns riscos, que as coisas no momento não podem fazer sentido, você pode pensar que é uma loucura, mas lá na frente, quando você olhar para trás, vai ver que formou uma bela imagem, que os pontos se juntaram. É muito disso que o Steve Jobs fala, essa é uma das minhas frases preferidas, assim, da vida. Ah, legal. Realmente, se você for ver todo, né, o caminho que você construiu até conseguir sua Sim, aprovação, sim, todos realmente os faz muito nãos, as sentido. derrotas. Sim, sim. Sim, bacana. E essa é a minha frase. E pode falar. Não, pode Oi? terminar. Não, o que eu ia te falar é que a gente vai ter a maratona Treine 8K, né, que vão ser aí alguns dias de evento, né, do dia 31 ao dia 3 de fevereiro. E eu queria te convidar para uma live do dia 2 de fevereiro, que é a live Trainees Improváveis, que é para mostrar, né, que nem você falou assim, da representatividade, da diversidade, da sua formação em biologia, e você conseguir ser aprovado no Itaú. É uma história que faz muito sentido a gente mostrar que vale a pena as pessoas saberem, e vai muito também de acordo, acho que, com o seu propósito, né, de que as pessoas conheçam Sim. cada vez mais a sua história. Então, eu gostaria de fazer esse convite para você.
Eu aceito, total, nossa. E vai ser pelo Ah, que Zoom legal. mesmo? Não, vai ser pelo YouTube, tá? Vai ser Hum, ao vivo, às 8 da tá, noite. ok. Eu estarei lá. Ah, então perfeito. Aí depois eu te mando uma mensagem para pedir algumas informações suas, como uma foto sua, um resuminho sobre você, algumas coisas para a gente poder depois fazer a divulgação, Beleza, tá bom? certinho. Obrigado, viu, Então Ingrid? tá. Obrigada. Foi um prazer conversar com você e te conhecer também. Prazer, prazer, obrigado, viu? Até mais. Até mais. Boa sorte aí no trainee. Tchau, 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 obrigado. tchau.